amados, nós vamos continuar então nossos estudos a respeito dos 10 mandamentos que o Senhor deu ao seu povo lá no Antigo Testamento, Israel, e a igreja hoje também. Nós já vimos que esses mandamentos se aplicam a nós sim, que eles não devem ser descartados. Nós vimos aí que existiam mandamentos que eram rituais, que apontavam para Cristo, e esses rituais se cumprem na cruz do Calvário. Então, aquilo que é uma sombra do que viria, já se dissipou com a chegada daquele que é a luz. Esses rituais ficaram para trás. Mas existem os mandamentos que eles nos mostram e nos ensinam a respeito da vontade de Deus. Da vontade de Deus para as nossas vidas, para o povo dele, para a criação. Então, esses mandamentos continuam valendo, vamos dizer assim, são importantes, porque nós conhecemos a vontade de Deus e como nós devemos viver para agradá-lo, tá certo? Então esses mandamentos, nós estamos tentando aprender aqui, estudando os 10 mandamentos. Nós já vimos 2 aulas introdutórias, nós vimos o primeiro mandamento e hoje nós vamos então refletir um pouco, pensar um pouquinho no segundo mandamento. Eu farei essa leitura para você então, no livro de Deuteronômio, no segundo mandamento, vai dos versículos 8 a 10. Deuteronômio 5, versículos 8 a 10. Abra sua Bíblia, confira sempre, quando um pastor, quando alguém está falando da palavra de Deus, se este homem ou mulher, ele está falando o que realmente está escrito e se ele está explicando, interpretando corretamente aquilo que está escrito. Então eu farei a leitura e nós vamos conversar na sequência. A palavra de Deus, então, o segundo mandamento do Senhor, diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelo pecado dos seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Veja só o que Deus está colocando aqui para a gente. Esse segundo mandamento que fala a respeito das imagens, da idolatria que é proibida pelo Senhor. Então vejam o que Deus coloca para a gente bem claro. E eu quero conversar um pouquinho com vocês a respeito disso. Os povos ao redor de Israel, eles tinham muitos deuses, como eu já disse no estudo anterior, na semana passada para vocês. Então eles tinham um Deus para cada coisa. E esses deuses, eles eram representados, ou por animais, ou sei lá, pelo sol, pelas estrelas, ou por qualquer coisa da criação. E eles eram adorados com imagens que eram imagens que os povos achavam que era a aparência daquele Deus, ou por alguma coisa deste mundo que eles associavam àquele Deus. Um sapo, um boi, e assim vai. Então eles faziam isso. E eles adoravam essas imagens, no sentido de que adorando essas imagens, eles estavam adorando e agradando esses deuses. E assim eles alcançavam os favores, a proteção, a bênção desses deuses sobre suas vidas. É assim que eles faziam. E isso, exatamente isso, que desagradava o Deus de Israel, porque Deus não aceita esse tipo de coisa. Nós vimos no mandamento anterior que Deus fala para o povo dele: não tenham outros deuses além de mim, eu quero ser o único na vida de vocês. E agora é lógico, se ele é o único Deus, então você tem que abolir as imagens que se referem aos outros deuses da sua vida. Quero chamar a atenção de vocês para uma coisinha. Deus usava imagens e símbolos no Antigo Testamento para se comunicar com o seu povo. Ah, pastor, mas como assim? Ele fala para não ter, agora ele mesmo usa. Calma, nós vamos entender. E isso é importante para você não entrar num desequilíbrio, numa pira total que alguns vivem aí na igreja evangélica. Tá certo? Então, Deus usava símbolos. Por exemplo, vamos conversar aqui. Você sabe, se você não sabe, fica sabendo agora, no Antigo Testamento, um dos símbolos era o cordeiro que era sacrificado pelos pecados. Então uma pessoa, para ser redimida diante de Deus,
ela pegava um carneiro, se ela não tinha dinheiro, ela comprava um pombo, alguma coisa assim, mas um animal precisava ser sacrificado, geralmente era o cordeiro, mas poderiam ser outros. Em outras situações até bois eram utilizados. Então esse animal, vou falar cordeiro aqui para ficar mais fácil, então esse cordeiro, ele era sacrificado, a pessoa ia lá, escolhia o melhor, sem nenhuma mácula, sem nenhum pecado, impunha suas mãos como se ele tivesse agora reconhecendo, os meus pecados agora eu entrego, e esse carneiro, esse cordeirinho, ele vai levar os meus pecados, e essa vida sem mácula dele, isso eu recebo agora. Então, assim, eu vou ser salvo pela vida sem mácula desse cordeiro. E ele vai tomar sobre si as minhas máculas, os meus pecados. E esse carneiro, quando ele era sacrificado, a pessoa era perdoada, porque o carneiro levou sobre si os pecados do outro. O que esse carneiro é? Um símbolo, uma imagem simbólica daquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que é Jesus Cristo. Quando Jesus veio, João Batista identificou o símbolo, a imagem do Antigo Testamento. Quando Jesus passa, ele fala para os discípulos: eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o Antigo Testamento é cheio de símbolos. Ele poderia fazer estudos e mais estudos a respeito dos símbolos. Por exemplo, a vara de Arão. Tem um texto no Antigo Testamento que Arão, ele pega uma vara, que aí vai mostrar que o sacerdócio dele é aprovado por Deus. E essa vara, que era feita de um pedaço de pau seco, era uma vara já antiga, não era, acabou de cortar da árvore, mas era uma vara seca. Ele deixa ali e essa vara floresce, nasce uma flor bonita, maravilhosa dessa vara. Então essa vara da madeira seca floresceu vida. Isso é um símbolo, isso é uma imagem para ensinar-nos a respeito da vara seca, do madeiro seco, a vida iria florescer, um símbolo da cruz e da vida que vem de Jesus, do crucificado que ressuscitaria, que a vara seca não iria prender aquele que é o autor da vida. Nós vemos também um texto no Antigo Testamento onde o povo está no deserto, um outro exemplo, e eles estão com sede, e eles falam para Moisés, e Moisés vai falar com Deus, Deus fala: pede água para a pedra. E Moisés esquentadinho, o povo falando na cabeça dele, ele pega a sua vara, ao invés de pedir, ele bate na rocha até sair água da rocha e mata a sede de todo mundo. Moisés errou com a forma que ele fez, mas a rocha, na sua misericórdia, vamos dizer assim, deu a água da vida. O que é essa rocha? Ela simboliza Jesus, é uma imagem de Jesus no Antigo Testamento. É uma imagem de Jesus, que é a rocha, e dele viria a água da vida, que é o Espírito Santo, que é uma imagem também, que é do Espírito Santo ali no Antigo Testamento, tá certo? Então, o Cristo que seria castigado por nós, e aí então, assim mesmo pela sua graça, pela sua misericórdia e compaixão, ele daria água viva, que é o Espírito Santo que nos dá uma nova vida nele, em Cristo Jesus. Então, se você for imaginar no Antigo Testamento, se você for entrar, por exemplo, no tabernáculo, cada elemento, mas cada coisinha que tinha no tabernáculo era uma imagem de Jesus, do Pai ou do Espírito Santo, a imagem de Deus. Por exemplo, tinha um candelabro que deveria ficar aceso com 7 luzes ali, o tempo inteiro com óleo ali embaixo. O candelabro simboliza Cristo, que ninguém chegaria na presença de Deus, no santuário, no santíssimo lugar, a não ser através, por meio daquele que ilumina o caminho, que é a luz da vida, que é Jesus. Mas esse Jesus, ele é a luz do mundo no poder do Espírito, no óleo, que é uma simbologia para o Espírito Santo. Vocês estão vendo como que Deus, ele usa símbolos no Antigo Testamento? Ali no deserto, quando eles colocam o tabernáculo e uma nuvem entra e ninguém poderia entrar naquele lugar, porque aquela nuvem simbolizava a presença do Espírito de Deus, a presença de Deus naquele tabernáculo. A nuvem, uma imagem do Espírito Santo. Moisés simbolizava ele em si, o profeta que viria, que é Jesus Cristo. Davi, o rei Davi, que é o amigo de Deus, simbolizava o rei que viria e que o reino nunca passaria, que é Jesus, que também seria o amigo verdadeiro de Deus e perfeito, que permaneceria fiel a Deus até o fim. Olha a história de Noé. No meio de uma geração corrompida, Deus olha e vê uma única pessoa ali que o servia, que o adorava, e era Noé, um homem de Deus,
que ele salva todos numa arca. Numa arca do quê? De madeira. Então, mais uma vez, nós estamos vendo, o servo de Deus iria salvar o mundo através do madeiro, simbolizando uma imagem de Jesus. Quantas imagens nós temos aí que mostram um pouquinho para a gente conhecer de Deus, porque Deus é Espírito, a gente não vê, e Deus existe numa realidade inimaginável para a gente. Então Deus usa símbolos e coisas que nós conhecemos para explicar quem Ele é e a vontade dEle. Ah, pastor, então a Igreja Católica está certa de usar os santos e tudo mais, e esse mandamento aqui? Calma, calma. Se você der uma olhadinha depois, agora não que você vai escutar o que eu estou dizendo, mas marca o texto aí. Números 21, de 4 a 9. Esse é um texto onde o povo de Deus está no deserto, Números 21, de 4 a 9. Está no deserto e eles se revoltam contra Deus. E aí então eles começam a ser mordidos por serpentes. E as pessoas começam a morrer. E eles clamam a Moisés, olha, nós estamos morrendo, clame a Deus. E Deus fala com Moisés e fala assim, peça aí para os homens que têm o talento para isso, para fazer uma serpente de bronze e colocar essa serpente de bronze num pedaço de pau bem alto, para ela ficar no meio do arraial. E quem for mordido por uma serpente e olhar para a serpente de bronze, crendo que eu sou Deus, essa pessoa vai ser curada e não vai morrer. Não é para a pessoa olhar para a serpente de bronze e acreditar no poder da serpente de bronze, mas olhar para a serpente de bronze e crer que Deus poderia curar. Ah, pastor, mas é isso que a Igreja Católica fala dos símbolos, dos santos, das coisas. Então eles estão certos. Calma, vamos continuar a nossa conversa. Depois, abre agora num outro texto, não agora, depois você vai conferir 2 Reis 18:4. 2 Reis 18:4. O que aconteceu? Deus usou, mais uma vez, uma imagem para simbolizar algo espiritual, para ficar acessível, para que nós, como crianças, precisamos de algo concreto para compreender coisas espirituais. Deus usou aquela simbologia. Mas veja agora em 2 Reis o que aconteceu. As pessoas, ao invés de olharem para a serpente e lembrarem do Deus que poderia curá-los e libertá-los da morte, eles passaram a adorar aquela serpente e deram até um nome para ela, Neustã, a serpente Neustã. E eles serviam e adoravam e se prostravam diante dessa serpente. E aí o mesmo Deus falou assim, derrete, acaba com essa serpente, porque eles estão adorando um símbolo, adorando uma imagem. Vocês estão entendendo, queridos? Nós não podemos fazer imagens e adorar imagens e orar para imagens e nos prostrarmos diante dessas imagens, achando que elas podem fazer algo por nós, interceder por nós, ver essas imagens como uma imagem de um Deus qualquer, ou como se existisse um poder místico por trás dessas imagens, para bem ou para mal. Nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Não é que agora o crente não pode ver televisão porque tem imagem. Se for assim, você não pode ser penteado. Você olha no espelho, tem uma imagem ali também. E é uma imagem que está na terra. O texto que nós lemos não fala para não fazer imagem nenhuma do céu, nem na terra, nem nas profundezas das águas. Tá? Mas é nesse sentido como os povos faziam. E como alguns católicos, ou muitos dos católicos fazem, com as imagens de Maria, de Pedro e tudo mais, daqueles que foram canonizados e tudo mais, e acham que existe algum poder e que essas pessoas podem interceder e fazer alguma coisa e mudar alguma coisa para elas. Colocam essas imagens como imagem de algum Deus ou de algum mediador, alguém que intercede por você diante de Deus. Isso é errado. Agora, não quer dizer que se você tirou uma foto de alguém no seu celular, que você agora está em pecado porque tem uma imagem no seu celular. Ou porque está em pecado porque você está vendo, agora você está vendo a minha imagem. Eu estou aqui na terra, ele falou para fazer nenhuma imagem na terra. Não é assim, querido. Cuidado com o radicalismo ridículo. Né? Tem igrejas evangélicas, não muitas, graças a Deus, mas que alguns estão tentando evitar que as crianças pintem desenhos de Jesus, de Moisés, da arca e tal. Porque não pode ter imagem. Ignorância, queridos, ignorância, falta de conhecimento, falta de compreensão desse versículo. Veja, na própria igreja, isso não só no Antigo Testamento, a igreja também, Deus utilizou e utiliza símbolos dentro da igreja, imagens que simbolizam coisas do mundo espiritual, realidades espirituais. Deus pega aquilo que é abstrato e deixa de uma forma concreta para que as nossas mentes possam visualizar e compreender melhor. Por exemplo,
A ceia do Senhor, a Santa Ceia. Nós temos na nossa igreja, uma vez por mês, no primeiro domingo, sempre, a ceia do Senhor. O pão simboliza, é uma imagem do corpo de Cristo, do corpo dele que foi partido por nós, lá na cruz. Ele foi rasgado, ele foi partido, ele entregou a sua vida por nós. O vinho simboliza o quê? O sangue de Cristo, é uma imagem do sangue de Cristo. Não é que o pão vira o corpo de verdade, agora nós temos que nos prostrar diante do pão porque é o corpo de Cristo. Não, não é que o vinho virou o sangue de Cristo mesmo, não. Porque Jesus foi crucificado uma única vez historicamente. E ali acabou, já foi crucificado e ressuscitou. Ele não está sendo crucificado de novo em cada culto e cada missa. Não é isso. Não é isso que acontece. Tá certo? Então aquele pão continua sendo pão, aquele vinho continua sendo vinho, mas são sim imagens que tornam visível para a gente algo espiritual, ou algo que aconteceu no passado, para que a gente possa compreender e valorizar aquilo. Agora, se eu me prostrar diante daquele pão e daquele vinho, achando que aquilo de fato virou Jesus, que virou o corpo dele, que virou o sangue dele, seja uma mudança de matéria, ou se de repente mudou, mas a matéria continua a mesma, não interessa, isso está errado. Isso está errado, você não pode se prostrar e reverenciar essas coisas, porque isso são imagens, simplesmente. Então, nós temos que ter essa sabedoria para reconhecer o limite. Por exemplo, no Novo Testamento também, no batismo de Jesus, o Espírito Santo, segundo o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo desce na forma corpórea de uma pomba e pousa sobre Jesus. Não é que o Espírito Santo veio flutuante, como se fosse uma pomba. Não, ele veio realmente como uma pomba, em corpo de uma pomba, e pousou em Jesus. É uma imagem. O próprio Espírito, vamos dizer assim, encarnou uma imagem. Que é uma imagem que a gente usa às vezes para simbolizar o Espírito Santo. Mas se você começar a se prostrar diante de uma pomba e achar que o Espírito Santo é uma pomba, ou tem alguma coisa a ver com uma pomba, aí você está errando. Você está errando. Você está se prostrando diante de um símbolo, você fez daquele símbolo um Deus ou um mediador que te liga a Deus de alguma forma. Está errado. O símbolo, a imagem, não pode te abençoar, não vai te conectar com Deus, deixar você mais próximo de Deus. Não é isso. Não tem poder mágico. A diferença, quando nós lemos no texto, não é só fazer uma imagem. Por exemplo, atrás de mim aqui tem uma cruz. Está vendo ali? Consegui mostrar. A cruz. Então isso é uma imagem. Mas vocês não estão me vendo me prostrando aqui e adorando essa cruz e achando que dessa cruz vem algum poder místico, ou que isso me aproxima de Deus, ou que se eu me prostrar diante dela, eu vou receber alguma bênção espiritual. Não, não vou. Ela simplesmente está ali, que quando eu olho, estou vendo aqui agora, e você está vendo aí, nós nos lembramos que o nosso Deus se fez homem e morreu na cruz por nós, por nos amar, para nos salvar, para nos fazer filhos de Deus eternamente. Puxa vida, que gostoso. Agora, outra coisa seria eu ter isso e eu me prostrar, eu prestar culto, adorar essa cruz, crendo que ela é um Deus ou que ela é um instrumento, como se fosse um mediador que facilita com que a bênção de Deus chegue a mim, eu confiar nessa cruz ou buscar algum poder que poderia vir dela. Tá certo? Então, esse é um discernimento que nós temos que ter. Então, por exemplo, quando um católico, ele tem uma imagem de Maria, fala, não, é só para me lembrar, mas ele se ajoelha, ele reza na missa para essa Maria, ele está achando que ela é uma corredentora, que ela é uma mediadora, que ela pode interceder por ele, aí ele está pecando, ele é um idólatra e ele está entristecendo o coração de Deus. Então, queridos, nós temos que ter sabedoria. Quando a gente olha para esse versículo, nós temos que aplicar esse versículo de forma sábia, de acordo com aquilo que Deus quis dizer. Não façam como os povos, porque eles têm outros deuses. Mesmo aqueles dos outros povos que de repente falam, não, tá bom, vou adorar o Deus de Israel também. Saibam que eles têm outros deuses e eu não aceito isso. E com os outros deuses, eles trazem junto as imagens dos seus deuses e dos mediadores dos seus deuses. Não se prostrem diante dessas imagens, não adorem essas imagens, não rezem, não olhem para essas imagens. Eu sou suficiente para vocês. Vocês têm que crer em mim e seguir a mim. Querido, se você tem alguma imagem que faz de você um idólatra, independente da igreja que você frequenta, lance fora. Tira isso do seu coração. Às vezes eu conheço alguns que saíram de igrejas onde a idolatria é comum e vieram para as igrejas onde não servem a esses deuses e não se prostram diante dessas imagens, mas não tiraram isso do coração.
Tira isso do seu coração. Você precisa só de Deus. Jesus Cristo é suficiente para você. Não façamos imagens, nem mesmo de barro, nem mesmo de madeira, nem mesmo imagens que estejam lá nos nossos corações. Creamos no Deus verdadeiro. Mas também, por outro lado, não sejamos crentes pirados, que falam, não pode fazer desenho na escola dominical, não pode fazer aquilo, aí tudo é imagem. Daqui a pouco você vai querer tirar a televisão, espelho da sua casa. Deixa de loucura, meu irmão. Vive uma espiritualidade madura, uma espiritualidade comprometida. Cuidado com o cristianismo fundamentalista, porque isso, ao invés de te libertar, te faz um escravo. E Jesus veio para nos fazer livres e não escravos de regrinhas inúteis. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Amém.